Com o filho a arder em febre a 40 graus, ligou ao marido, que não atendeu por estar ocupado a organizar a festa de aniversário da amante. Na manhã seguinte, quando ele regressou, a casa estava vazia, restando apenas uma petição de divórcio e a notificação de que os seus bens tinham sido congelados. Enquanto o seu único filho lutava pela vida no hospital, o pai brindava com a sua amante. Uma chamada para salvar o filho foi ignorada, uma noite gélida que se arrastou até de madrugada. Mas o preço da sua negligência chegou demasiado depressa. A casa vazia, a esposa desaparecida, deixando para trás apenas os papéis do divórcio e a confirmação do congelamento dos bens. De um homem que desprezava a família, tornou-se subitamente num homem sem nada, arrependido, mas já era tarde demais. A chuva torrencial caía sobre Lisboa, transformando a noite numa densa cortina de água que engolia todos os sons da metrópole vibrante. O vento assobiava pelas copas das árvores antigas no condomínio de luxo da Quinta da Marinha, batendo com força nas portas de vidro e criando ruídos estridentes, como se quisesse rasgar o silêncio sufocante do interior. No vasto e gélido quarto principal, a luz amarelada do candeeiro de cabeceira iluminava o rosto pálido de Catarina. Estava ajoelhada ao lado da cama, com as mãos trêmulas, a segurar o termômetro digital que acabara de retirar do ouvido do filho. O número no ecrã brilhava a vermelho, como uma sentença: 40. 5 graus Celsius. Na cama, Tiago, o seu filho de apenas 4 anos, estava encolhido. A sua respiração era quente e ofegante. O seu pequeno peito subia e descia violentamente, como se lutasse por cada lufada de oxigênio. O seu rostinho estava vermelho pela febre. Os lábios secos e gretados murmuravam palavras sem sentido. Catarina sentiu o coração apertar-se, como se alguém o estivesse a esmagar. Rapidamente pegou numa toalha úmida e limpou-lhe a testa, as axilas e as virilhas. Os seus movimentos eram rápidos e desajeitados, mas a temperatura do menino não baixava. De repente, os braços e as pernas de Tiago começaram a convulsionar. Os seus olhos reviraram, mostrando o branco. O pânico abateu-se sobre Catarina como uma inundação, e ela gritou em desespero: "Tiago, não assustes a mãe, Tiago." O menino estava a ter uma convulsão febril. Os conhecimentos básicos de primeiros socorros vieram-lhe à mente, e ela tentou manter a calma, colocando o filho de lado para evitar que se engasgasse, mas as suas mãos tremiam tanto que não conseguia controlá-las. Precisava de ir para o hospital, imediatamente. Catarina agarrou no telemóvel na mesa de cabeceira, o seu dedo deslizando pelo ecrã até encontrar o nome mais familiar: Ricardo. O som da chamada ecoou, longo e insistente. Um toque, 2, 3. Ninguém atendeu. Lá fora, um relâmpago rasgou o céu, seguido por um trovão que fez o quarto tremer. Tiago sobressaltou-se, um choro fraco escapando da sua garganta inflamada. Catarina mordeu o lábio com força até sangrar e voltou a ligar. Desta vez, finalmente, atenderam do outro lado. Mas, em vez de uma voz preocupada, o que ouviu foi um tom masculino grave, impaciente e irritado. "Estou? Sabes que horas são? Por que é que estás sempre a ligar?" Catarina engasgou-se. A sua voz quebrou-se num soluço. "Ricardo, volta para casa, por favor. O Tiago está com mais de 40 graus de febre. Ele está a ter uma convulsão. Estou com tanto medo. Volta para o levarmos ao hospital." Houve um segundo de silêncio do outro lado, seguido por um suspiro de frustração. "Outra vez, febre? No mês passado foi a mesma coisa. Que raio de mãe és tu para deixares o miúdo doente a toda a hora? Estou ocupado numa reunião importante sobre um contrato com parceiros estrangeiros. Não posso sair. Liga ao médico de família ou chama um táxi e leva-o tu. Mas está a chover imenso. O médico de família não atende e não consigo chamar um carro."
A explicação de Catarina foi interrompida por outro som que se infiltrou pela chamada. Não era o som de papéis a serem folheados ou o debate aceso de uma reunião sobre um contrato de milhões de euros. Era o tilintar de copos de cristal, uma música suave e, mais distintamente, a voz doce e mimada de uma mulher. Presidente Moreira, venha soprar as velas. Estão todos à sua espera. Catarina reconheceu aquela voz imediatamente. Era Sílvia, a nova secretária pessoal de Ricardo, contratada há 6 meses. Ela aparecia sempre com um ar inocente e frágil, e sempre que via Catarina, cumprimentava-a educadamente com um bom dia, senhora Catarina. Ricardo parecia ter se esquecido de que não tinha desligado a chamada, ou talvez simplesmente não se importasse que Catarina ouvisse. A sua voz chegou, sem qualquer vestígio de irritação, substituída por uma ternura e carinho invulgares. Está bem, já vou. Parabéns, meu amor. Aquelas palavras, parabéns, meu amor, foram como uma faca afiada cravada no tímpano de Catarina, atravessando-lhe o coração e rasgando a última réstia de confiança que lhe restava. Hoje era 20 de outubro. Ela lembrou-se. Era o aniversário de Sílvia. Afinal, o contrato importante e os parceiros difíceis de que ele falara à tarde eram apenas uma desculpa para estar legitimamente com a sua amante. Enquanto o seu próprio filho se debatia entre a vida e a morte, ele estava feliz a soprar velas e a cortar um bolo de aniversário para outra pessoa. "Ricardo, tu!" gritou Catarina ao telemóvel, mas a única resposta foi o som monótono e frio do sinal de chamada terminada. Ele tinha desligado. O telemóvel escorregou da mão de Catarina e caiu no tapete. Já não havia tempo para dor ou recriminações. Tiago estava a perder a consciência nos seus braços. Catarina levantou-se de um salto, agarrou num casaco grosso e envolveu o filho. Pegou nele ao colo e correu para fora do quarto. A moradia de centenas de metros quadrados estava em completo silêncio. A empregada tinha pedido uns dias para ir à sua terra natal. O caseiro vivia na casa dos fundos. Com uma tempestade daquelas, chamá-lo levaria tempo. Ela correu para a garagem, pensando em conduzir ela mesma. Mas quando o portão da garagem se abriu, o que viu foi um espaço vazio. Os 2 carros de luxo que costumavam estar ali, um Mercedes Maybach preto e um Porsche vermelho, tinham desaparecido. Catarina ficou paralisada. O Maybach era o carro que Ricardo usava para trabalhar, e o Porsche estava em seu nome, mas a chave suplente estava sempre no armário dos sapatos. Ela lembrou-se. À tarde, Ricardo dissera que o carro dele ainda estava na revisão e que precisava do carro dela para levar os parceiros a visitar a cidade. Afinal, ele tinha pegado no carro da mulher para levar a amante à sua festa de aniversário. Tinha até levado o motorista particular da família, o Sr. Rui, para o servir, deixando mãe e filho sozinhos no meio daquela noite de tempestade. Sem carro, sem motorista, Catarina abraçou o filho com força e, cerrando os dentes, lançou-se à cortina de chuva branca. O portão do condomínio ficava a quase 500 metros da estrada principal. O vento chicoteava-lhe o rosto, a água gelada da chuva encharcou o seu pijama fino em segundos. Catarina escorregou. O joelho bateu com força no pavimento de pedra afiada. Uma dor aguda subiu-lhe até ao cérebro. O sangue fresco misturou-se com a água da chuva, mas ela não se atreveu a soltar o filho, continuando a protegê-lo com o seu corpo das gotas pesadas. Catarina levantou-se e continuou a correr. Os seus pés descalços pisavam o cascalho, sangrando, mas ela não sentia dor, apenas o medo avassalador de perder o filho. Ao chegar à estrada principal, as ruas estavam desertas. Os poucos táxis que passavam já estavam ocupados ou recusavam-se a parar com aquele tempo. A aplicação de transportes no telemóvel procurava um motorista. Em vão. Catarina ficou debaixo de uma paragem de autocarro dilapidada, as lágrimas misturando-se com a chuva no seu rosto. Olhou para o rosto arroxeado do filho e sentiu-se completamente impotente.
herdeira da família Almeida, esposa do presidente do Grupo Moreira, e naquele momento sentia-se tão miserável como uma mendiga, incapaz de encontrar um meio de transporte para salvar o seu filho. No momento de maior desespero, quando estava prestes a atirar-se para o meio da estrada para parar um carro, um caminhão de mercadorias abrandou. O motorista, um homem de meia idade, pôs a cabeça de fora. "Menina, o que faz aqui de pé com esta tempestade?" Como um náufrago que encontra uma tábua de salvação, Catarina correu e bateu no vidro do caminhão. "Senhor, por favor, ajude o meu filho. Ele está com febre alta e, a ter convulsões, preciso de ir para o hospital urgentemente. Eu pago o que for preciso." O motorista olhou para a criança pálida nos seus braços e, sem hesitar, assentiu. "Entre depressa, não se fala em dinheiro numa hora destas." O velho caminhão acelerou, rasgando a cortina de chuva em direção ao Hospital da Luz. Sentada na cabine com um forte cheiro a gasóleo, Catarina abraçava o filho, tremendo de frio e de medo. Na sua mente, a imagem de Ricardo, a sorrir junto às velas de aniversário, alternava com a respiração ofegante e intermitente de Tiago. Uma semente de ódio, regada pela chuva fria e pela traição cruel, começou a germinar no coração que um dia o amara incondicionalmente. O Hospital da Luz brilhava intensamente, em total contraste com a escuridão e a tempestade lá fora. O cheiro forte, a desinfetante, invadiu-lhe as narinas, deixando-a um pouco tonta. Segurando Tiago, correu diretamente para as urgências, com o cabelo encharcado colado ao rosto e a água da sua roupa a pingar no chão polido. "Médico! Onde está um médico? Salvem o meu filho!" O seu grito desesperado atraiu a atenção de toda a equipa de serviço. Uma maca foi rapidamente trazida. O médico de serviço olhou para o estado de Tiago e o seu rosto tornou-se imediatamente sério. A porta da sala de emergência fechou-se bruscamente à frente de Catarina, separando-a do seu filho. A luz vermelha por cima da porta acendeu-se, ofuscante e dolorosa. Uma enfermeira de meia-idade saiu, entregou-lhe uma pilha de papéis e disse, em tom de reprovação: "Como é que a família deixou a criança chegar a este ponto antes de a trazer? Mais um pouco e teria tido complicações cerebrais. Já tem uma pneumonia aguda. Onde está o pai da criança? Como é que deixou a mãe vir sozinha à chuva com o filho ao colo?" A pergunta da enfermeira foi como sal na ferida de Catarina. "O pai da criança?" Ela sorriu amargamente, um sorriso torto e azedo. "O pai dele está ocupado a ser o herói na festa de aniversário de outra pessoa. O meu marido. Ele morreu." Catarina disse a frase friamente e assinou os papéis de consentimento com um gesto rápido. A enfermeira ficou perplexa, olhando para a aparência miserável da mulher, mas para o seu olhar gélido, e não se atreveu a perguntar mais nada, pegando nos documentos e voltando para dentro. O corredor do hospital estava deserto. O vento frio que entrava por uma fresta na janela fez Catarina estremecer. Só agora sentia o frio até os ossos. O pijama molhado colava-se-lhe à pele. O joelho esfolado ainda sangrava, mas ela não se importava. Sentou-se num dos bancos de metal frios da sala de espera, com os olhos fixos na porta da sala de emergência. O tempo passava, cada segundo, cada minuto, pesando como chumbo. 1 hora, 2 horas. Para se manter firme e não desmoronar, Catarina pegou no telemóvel. O ecrã estava partido num canto por causa da queda, mas ainda funcionava. Ia enviar uma mensagem a Gonçalo, o seu advogado e melhor amigo, para lhe pedir que preparasse alguns documentos. Mas, por alguma força do destino, os seus dedos abriram uma aplicação de redes sociais. No topo do feed, uma nova publicação, atualizada há 15 minutos, saltou-lhe à vista. Era da conta secundária de Silvia. A conta que ela pensava que Catarina não conhecia, mas que, na verdade, ela seguia há muito tempo. A foto tinha sido tirada numa suíte presidencial do Four Seasons, o hotel de 5 estrelas mais luxuoso de Lisboa.
Sob a luz bruxuleante das velas, a mão esguia e branca de uma mulher segurava a mão grande de um homem. No pulso do homem estava um relógio Patek Philippe, 5.270 de edição limitada. Catarina olhou fixamente para aquele relógio. Conhecia cada linha, cada detalhe finamente gravado no mostrador. Porque fora ela que o encomendara da Suíça há 3 meses, usando todo o dinheiro que tinha poupado do seu fundo pessoal como presente para celebrar a promoção de Ricardo a presidente do grupo. Ao receber o presente, ele abraçara-a, jurando que o estimaria tanto quanto o amor deles. E agora, aquele mesmo relógio aparecia numa fotografia ostentadora da sua amante, precisamente na noite em que o filho dele estava na urgência. A legenda da foto era curta, mas extremamente provocadora. Obrigada ao meu homem. Mesmo com a tempestade lá fora, vieste ter comigo e deste-me o aniversário mais caloroso de sempre. Amo-te, R.M. Ricardo Moreira. Ele não só tinha ido, como também levara a humilhação da sua mulher e do seu filho como presente para ela. Catarina deslizou para os comentários. Vários amigos de Sílvia comentavam com admiração. Uau, que relógio incrível! Dizem que vale o mesmo que um apartamento. O teu homem mima-te mesmo, Sílvia. Sílvia respondeu com um emoji de coração e a frase: ele diz que eu mereço o melhor. E que as coisas velhas que tem em casa, mais cedo ou mais tarde, vão para o lixo. As coisas velhas que tem em casa? Catarina riu-se, um riso baixo que ecoou de forma assustadora no corredor silencioso. Afinal, aos olhos deles, ela e Tiago não passavam de tralha velha, um estorvo à espera de ser posto na rua. Ela tinha sacrificado tudo por Ricardo. De herdeira do poderoso Grupo Almeida, aceitou esconder a sua identidade e desobedecer ao pai para se casar com ele, um homem de origens humildes, mas ambicioso. Usou as influências da sua família para lhe abrir caminho, resolveu discretamente os seus problemas de negócios e até aceitou ficar na retaguarda, a cuidar da família para que ele pudesse focar-se na carreira. Pensou que o seu sacrifício lhe traria uma família feliz. Mas enganou-se. O seu sacrifício apenas alimentou a ganância e a arrogância dele. Ele achava que o sucesso que tinha hoje se devia inteiramente ao seu talento. E ela, a esposa que o acompanhara nos tempos difíceis, já não estava à sua altura. Uma lágrima quente caiu no ecrã do telemóvel, desfocando o rosto presunçoso de Sílvia na foto de perfil. Mas foi a sua última lágrima. Catarina limpou o rosto com a mão, o seu olhar passando da dor para uma frieza glacial. Fez uma captura de ecrã da publicação e guardou-a numa pasta secreta. Depois, abriu a sua lista de contactos e procurou um número para o qual não ligava há 5 anos. O número do presidente do Grupo Almeida, o seu pai. Nesse preciso momento, a luz da sala de emergência apagou-se. A porta abriu-se e o médico saiu, com uma expressão cansada, mas mais relaxada. A família do paciente Tiago Moreira? Catarina levantou-se de um salto e correu na sua direção, quase caindo com as pernas dormentes. Sou eu. Como está o meu filho, doutor? O médico assentiu levemente. Felizmente, chegaram a tempo. O menino teve uma pneumonia aguda com complicações que causaram a febre alta e as convulsões. Conseguimos baixar a febre e controlar a situação. Ele já está fora de perigo, mas precisará de ficar na unidade de cuidados intensivos para observação durante pelo menos 24 horas. Os pulmões dele estão muito frágeis. É preciso ter o máximo cuidado. Catarina soltou um longo suspiro de alívio, sentindo como se um peso de 1000 quilos lhe tivesse sido retirado do peito. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Ao ver a maca levar Tiago para a recuperação, ao ver o rostinho pálido do seu filho coberto de fios e tubos, o coração de Catarina apertou-se, mas a sua mente estava incrivelmente clara. Não podia deixar o seu filho continuar a viver naquele ambiente tóxico. Não podia permitir que um pai irresponsável e uma amante calculista magoassem Tiago mais uma vez.
Catarina virou-se e caminhou para um canto mais isolado do corredor. Ligou ao seu pai. Do outro lado, atenderam quase de imediato. A voz imponente, mas com um toque de preocupação, soou. Catarina, minha filha, a ligar-me a estas horas. Aconteceu alguma coisa? Foi aquele desgraçado dos Moreira que te fez mal outra vez? Ao ouvir a voz grave e calorosa do seu pai, o homem a quem ela virara as costas para seguir um amor cego, Catarina sentiu um nó na garganta. Respirou fundo, conteve a emoção e disse, palavra por palavra, pai, eu errei. Quero voltar para casa. Do outro lado da linha, houve um segundo de silêncio, seguido pelo som de uma mão a bater com força na mesa. Ótimo! Esperei 5 anos para ouvir isso, minha filha. Onde estás? Mando já alguém buscar-te. Estou no Hospital da Luz. O Tiago está doente. Pai, preciso da melhor equipa de advogados do grupo e preciso que me ajudes a preparar os procedimentos para congelar os bens. Quero o divórcio. Excelente. A minha filha tem de ser decidida. Eu vou aí pessoalmente. Quanto àquele canalha, vou fazê-lo arrepender-se de ter nascido. Ao desligar o telemóvel, Catarina encostou-se à parede, olhando pela janela. A chuva ainda não tinha parado, mas a leste o céu começava a clarear com uma luz fraca. Esta seria a última noite em que choraria por Ricardo. Amanhã, ao nascer do sol, a Catarina submissa do passado morreria. Quem voltaria àquela casa seria a herdeira do grupo Almeida. Alguém que iria cobrar, com juros, tudo o que lhe era devido por aqueles que pisaram o seu amor e a sua dignidade. Catarina voltou ao quarto do hospital. Olhou para o filho a dormir profundamente, deu-lhe um beijo suave na testa e sussurrou. Dorme bem, meu Tiago. Quando acordares, a mãe vai dar-te um novo céu, um lugar sem tempestades, apenas com o calor do sol. Pediu a uma enfermeira que vigiasse o filho por um momento e saiu silenciosamente do hospital. Apanhou um táxi. Precisava de ir à casa, de limpar os vestígios do passado antes que o seu querido marido voltasse. A luz fraca da madrugada infiltrava-se pelas persianas do quarto do hospital, iluminando o rosto exausto de Catarina. Depois de uma noite em branco, a vigiar cada respiração de Tiago, os seus olhos estavam vermelhos. No entanto, estranhamente, no seu olhar já não havia a tristeza ou a fraqueza habituais. O terror da noite anterior tinha se solidificado, transformando-se num bloco de gelo frio e afiado cravado no coração da jovem mãe. Tiago já não tinha febre e a sua respiração estava mais regular, embora o rosto continuasse pálido. Ao ver o seu filho, tão pequeno no meio de tantos tubos médicos, com a mãozinha ainda marcada por uma nódoa negra da agulha da perfusão, Catarina sentiu o coração vazio e gelado. Nos últimos 5 anos, por que tinha ela vivido? Por um amor juvenil e impulsivo, por um homem que valorizava mais o seu ego do que a vida da sua mulher e filho. O som de uma batida suave na porta interrompeu os seus pensamentos. A porta abriu-se e um homem de meia idade, com um ar imponente, cabelo grisalho mas um olhar penetrante como o de uma águia, entrou. Atrás dele vinham 2 seguranças altos e Gonçalo Mendes, o advogado principal do grupo Almeida. Era o seu pai, o presidente Arthur de Almeida. Catarina levantou-se. As pernas dormentes fizeram-na vacilar. Arthur de Almeida apressou-se a amparar a filha. O seu olhar percorreu a aparência debilitada dela e pousou no neto deitado na cama do hospital, a dor a impedi-lo de falar. Catarina chamou-o suavemente. Pai, com a voz rouca. Arthur de Almeida deu-lhe uma palmadinha no ombro, a sua voz grave, mas cheia de uma autoridade inquestionável. Não precisas de dizer nada, já sei de tudo. As câmaras de segurança do condomínio e do hospital já foram verificadas. A família Almeida nunca permitirá que os seus sofram. Gonçalo adiantou-se, colocando uma pasta na mesa. O seu olhar para Catarina era uma mistura de compaixão e determinação. Catarina, preparei tudo como o presidente pediu. Só preciso do teu consentimento para o plano ser ativado.
Catarina olhou para Gonçalo, o amigo de infância que a tinha ajudado discretamente ao longo dos anos. Pegou na pasta, folheou as páginas com letras pretas e claras. Petição de divórcio, acordo de partilha de bens, ordem de congelamento de investimentos. Olhou novamente para o filho. A imagem de Ricardo a divertir-se com a amante enquanto o filho estava entre a vida e a morte voltou-lhe à mente, nítida como um filme em câmara lenta. A sua última hesitação desapareceu. Gonçalo, quero avançar com isto. Agora. Depois, virou-se para o pai. Vou voltar para a vossa casa, pai, mas primeiro preciso de ir à casa dos Moreira uma última vez. Tenho de recuperar o que pertence a mim e ao meu filho, e deixar-lhe o que ele merece. Arthur de Almeida assentiu, satisfeito. A senhora Lourdes e 2 seguranças irão contigo. Deixa o Tiago aqui. Já chamei a melhor equipa de médicos do estrangeiro para o observarem. Ninguém o levará daqui sem a minha ordem. Catarina inclinou-se, beijou a testa do filho, sussurrou um pedido de desculpas e com determinação saiu do quarto. As suas costas estavam direitas, exalando a aura orgulhosa da herdeira da família Almeida, que durante tantos anos escondera para ser uma esposa exemplar. O carro de luxo da família Almeida levou-a de volta ao condomínio dos Moreira. A chuva tinha parado, mas o ar dentro da casa continuava úmido e frio. A empregada ainda não tinha regressado, e a enorme casa estava mergulhada num silêncio assustador. Catarina entrou no quarto principal, o lugar que um dia fora o ninho que ela construíra com tanto esmero. Na cama, ainda estavam espalhadas algumas peças de roupa que Ricardo tinha despido e deixado desarrumadamente antes de sair. O cheiro familiar do seu perfume masculino agora provocava-lhe náuseas. Abriu o guarda-roupa e, sem qualquer nostalgia, afastou os vestidos de gala que Ricardo lhe comprara para usar em eventos sociais, para manter as aparências. Pegou apenas nas suas roupas simples, nos brinquedos favoritos de Tiago e, mais importante, no álbum de fotografias que documentava o crescimento do filho. A senhora Lourdes, a governanta de confiança da família Almeida, ajudou-a rapidamente. Enquanto arrumava as coisas, limpava discretamente uma lágrima. A menina sofreu muito. Desta vez, de volta à casa, o senhor e a senhora irão compensá-la. Catarina sorriu-lhe fracamente, um sorriso que não chegava aos olhos. Não sofri. Toda a estupidez tem um preço. Apenas paguei com 5 anos da minha juventude. Foi um pouco caro, mas valeu a pena para acordar. Em menos de 1 hora, todos os pertences pessoais de mãe e filho estavam devidamente embalados. O quarto ficou estranhamente vazio. Catarina aproximou-se da mesa de toucador e tirou a aliança de casamento. O anel de diamantes com que Ricardo a pedira em casamento, com promessas de amor eterno, agora jazia solitário sobre a fria pedra de mármore. Pegou na petição de divórcio, já assinada por si com uma caligrafia firme e decidida, e colocou-a ao lado do anel. Ricardo julga que é uma fênix a renascer das cinzas, pensou Catarina. Não, ele é apenas um pássaro pequeno que teve a sorte de pousar num ramo forte. Hoje, esse ramo partiu-se. Catarina pegou na sua mala e saiu, sem olhar para trás uma única vez. A porta da moradia fechou-se com um estrondo atrás dela, encerrando um capítulo de lágrimas e abrindo uma guerra sem tréguas. Ao sair da moradia dos Moreira, Catarina sentou-se na limusine preta. O interior silencioso e luxuoso do carro isolava-a completamente do barulho da cidade. Pegou no telemóvel e marcou um número especial, encriptado. Era a linha direta para os acionistas estratégicos de topo do Banco Central. Atenderam do outro lado ao primeiro toque. A voz do diretor do banco, o senhor Magalhães, soou cheia de respeito. Senhora Almeida, é uma honra receber a sua chamada. O presidente Almeida já nos informou da situação. Estamos a aguardar as suas ordens. Catarina recostou-se no assento, o seu olhar fixo nos arranha-céus que passavam pela janela, a sua voz fria e cortante como um bisturi. Diretor Magalhães.
Ative a cláusula de risco conjugal no contrato de investimento fiduciário entre o Fundo Alvorada e o Grupo Moreira. O diretor Magalhães perguntou, cautelosamente, "A que nível, senhora?" Catarina sorriu de lado, cada palavra carregada com o peso de uma tonelada. "O nível mais alto. Congelamento total. Congelem todas as contas empresariais do Grupo Moreira, a conta pessoal de Ricardo Moreira e todos os cartões de crédito suplementares que ele emitiu. Revoguem imediatamente os empréstimos de curto prazo e exijam o pagamento antecipado da dívida por violação da cláusula de conduta ética do dirigente." O diretor Magalhães expressou a sua preocupação. "Se fizermos isso, o Grupo Moreira ficará paralisado de imediato. O fluxo de caixa deles já está muito fraco. Se cortarmos o financiamento agora, a falência será quase certa." "É exatamente isso que eu quero", interrompeu Catarina, a sua voz sem qualquer hesitação. "Quero que ele acorde amanhã sem um único cêntimo no bolso, que não consiga usar um cartão na rua, que a empresa não consiga pagar salários. Quero que ele sinta o que é a impotência, ver o seu mundo desmoronar à sua frente sem poder fazer nada." "Entendido, senhora. Será feito imediatamente. O sistema enviará a notificação de congelamento de bens para a morada do senhor Moreira dentro de 30 minutos. Catarina desligou, fechou os olhos e respirou fundo. Muitos não sabiam que a ascensão meteórica do Grupo Moreira nos últimos 5 anos não se devia ao gênio empresarial de Ricardo, mas sim ao enorme fluxo de capital do Fundo Alvorada, um fundo privado criado por Catarina com o dote da sua mãe. Ela tinha injetado capital na empresa do marido secretamente, ocultando a sua identidade para proteger o frágil ego masculino dele. Mas esse ego fora usado para sustentar uma amante, para humilhá-la a ela e ao seu filho. Por isso, ela ia reaver tudo. O seu dinheiro, mesmo que fosse atirado ao mar, pelo menos faria barulho. Não seria para o deleite daquele casal adúltero. O carro parou em frente a um dos mais modernos edifícios de escritórios da cidade. Gonçalo já a esperava. Entregou-lhe outra pasta. "Aqui estão as confirmações do congelamento de bens do tribunal e do banco. A cópia física já foi enviada por correio expresso para a moradia dos Moreira, para ser afixada na porta do frigorífico, como pediste." Catarina pegou no documento, com os selos vermelhos do banco e do tribunal. Lembrou-se do hábito de Ricardo. Sempre que chegava à casa, fosse bêbado ou sóbrio, a primeira coisa que fazia era abrir o frigorífico para beber algo. Aquele papel seria um excelente aperitivo para ele na manhã seguinte. Com um brilho perigoso nos olhos, Catarina perguntou a Gonçalo: "E o apartamento de luxo onde a Sílvia vive, está em nome de quem?" Gonçalo ajustou os óculos, sorrindo com cumplicidade. "Está em nome de Ricardo, mas foi adquirido durante o casamento. Embora ele o tenha comprado secretamente com dinheiro desviado da empresa, legalmente tens direito à metade. Além disso, com as provas de adultério que forneceste, o tribunal atribuirá a maior parte dos bens a ti e ao Tiago." Catarina assentiu, satisfeita. "Gonçalo, informa a administração do prédio para cortar a eletricidade, a água e desativar o cartão do elevador. Diz que a proprietária pediu o selamento do apartamento para resolver uma disputa. Quero ver como ela sobrevive no 25, quando o andar sem luz, água ou elevador." Gonçalo olhou para ela com admiração. "Tu mudaste mesmo, Catarina." Catarina olhou-o nos olhos, a sua voz tornando-se mais grave. "Não mudei. Estou a exigir justiça. O meu filho quase morreu por causa da canalice deles. Não vou deixar que ninguém que o magoou fique impune. A partir de agora, a Catarina submissa está morta. Só existe a Catarina, a herdeira do Grupo Almeida." Ela entrou no elevador, o seu vestido preto justo exalando um poder frio. A guerra financeira tinha começado oficialmente. Ela não queria apenas o divórcio de Ricardo. Queria que ele saísse da sua vida com as mãos a abanar, atolado em dívidas, para que ele entendesse que o preço da traição é muito mais caro do que ele alguma vez poderia imaginar.
Na manhã seguinte, o sol brilhante iluminava Lisboa, mas não conseguia dissipar o frio da tempestade da noite anterior. Um táxi parou em frente ao portão da moradia dos Moreira. Ricardo saiu do carro, com o fato amarrotado, a gravata frouxa e uma marca de batom vermelho vivo no colarinho da camisa branca. Espreguiçou-se e bocejou, a cabeça ainda a zumbir do álcool e do sabor doce da noite de aniversário escaldante com Sílvia. A noite anterior tinha sido maravilhosa. Sílvia fora dócil e dedicada, ao contrário de Catarina, que em casa só se queixava das doenças do filho e das despesas. Lá vou ter de a ouvir a sermonear-me outra vez, resmungou Ricardo para si mesmo, tirando a carteira para pagar o táxi. Pensou em usar o seu poderoso cartão de crédito preto para impressionar, mas, lembrando-se de que os terminais dos táxis costumam falhar, tirou algumas notas e atirou-as ao motorista antes de se virar para entrar. O portão pesado abriu-se para um jardim silencioso. Ricardo franziu o sobrolho. Normalmente, a esta hora, Catarina estaria a regar as flores, ou pelo menos ouvir se ia o som de uma criança a brincar. Por que é que está tudo tão quieto hoje? Pensou. Provavelmente está cansada por o miúdo ter estado doente e dormiu até mais tarde. Abriu a porta principal com a sua impressão digital e entrou. Catarina! Chamou em voz alta, com o tom ligeiramente autoritário de um marido patriarcal. Não houve resposta. A casa enorme estava mergulhada num silêncio assustador. Não havia o cheiro da canja de galinha que Catarina costumava preparar para o pequeno almoço, nem o som de chinelos a correrem para o receber. A sala de estar estava arrumada e limpa a um ponto gélido, como se nunca ninguém tivesse vivido ali. Ricardo franziu ainda mais o sobrolho, um sentimento de inquietação a instalar-se. Subiu as escadas e abriu a porta do quarto principal. Onde é que te meteste? Estás a esconder-te de mim? O Tiago, como está? O quarto estava vazio. O lençol da cama estava liso e frio. A porta do guarda-roupa estava aberta, revelando um interior vazio. As filas de roupa de Catarina tinham desaparecido. A mesa de toucador estava limpa, sem um único creme ou batom. Ele ficou paralisado por alguns segundos e depois riu-se. Está outra vez com a mania de fugir para a casa dos pais para me assustar, pensou ele. As mulheres são todas iguais, fazem um drama por tudo. Se queres ir, vai. Vamos ver quantos dias aguentas antes de voltares a chorar para casa. Ricardo não se preocupou mais, sentia a garganta seca do álcool. Desceu à cozinha para beber um copo de água fria e depois ir dormir. Abriu o frigorífico. Assim que a porta se abriu, um papel branco saltou-lhe à vista, preso com um ímã no local mais visível. O título dizia claramente: Confirmação de congelamento de bens e lista de dívidas. Ricardo semicerrava os olhos para ler. No início, sorriu com desdém, pensando que era mais uma brincadeira infantil de Catarina. Mas quando leu a frase, o banco congelou todas as contas do Sr. Ricardo Moreira a pedido do credor. O sorriso congelou-se-lhe nos lábios. Arrancou o papel, amarrotou-o na mão. Que raio é isto? Correu para a sala de estar, para a mesa de centro onde costumava sentar-se. Em cima da mesa, uma petição de divórcio jazia ao lado do anel de diamantes. Na petição, a assinatura era de Catarina. O motivo indicado era claro: adultério, violação dos deveres conjugais e abandono do filho em estado crítico. Ricardo pegou na petição, as mãos a começarem a tremer. Não por medo de perder a mulher, mas por se sentir humilhado. A sua mulher submissa, que passava os dias em casa dependente dele, atrevia-se a pedir o divórcio. Nesse momento, o telemóvel no seu bolso vibrou incessantemente. Eram mensagens do banco, uma enxurrada de notificações. A sua conta à ordem tinha sido bloqueada. Saldo disponível, 0 euros. O seu cartão de crédito Platinum tinha sido cancelado. O empréstimo para o Maybach estava em atraso, exigindo pagamento imediato, sob pena de apreensão do bem. As mensagens chegavam como bombas.
Ricardo entrou em pânico, ligou furiosamente para Catarina, mas a única resposta foi: o número para o qual ligou não se encontra disponível. Atirou o telemóvel para o sofá, rugindo como um animal ferido. Catarina, atreves-te a tramar-me. Ele não acreditava que Catarina tivesse a coragem ou a capacidade para fazer tal coisa. Deve ter sido a família dela a instigá-la. Uma família de pequenos comerciantes a desafiar o presidente do Grupo Moreira? Vou mostrar-lhes. Mas primeiro precisava de dinheiro. Lembrou-se de que tinha algum dinheiro e ouro guardados no cofre do escritório. Correu para lá e inseriu o código. O cofre abriu-se com um clique, para revelar um interior vazio. Havia apenas um post-it amarelo com a caligrafia familiar de Catarina. O dinheiro para comprar este ouro era do meu dote. Levei-o de volta. O cofre foste tu que o compraste. Deixo tu para guardares-ar. O sangue subiu-lhe à cabeça. Ricardo cambaleou, tendo de se apoiar na secretária para não cair. Percebeu que a situação era muito mais grave do que pensara. Aquela casa vazia não era uma zanga passageira, era uma punição cruel. Sem conseguir contactar Catarina e sem dinheiro, Ricardo, em pânico e fúria, decidiu ir para a empresa. Precisava de verificar a situação financeira real. Não acreditava que uma dona de casa como Catarina pudesse afetar o Grupo Moreira. Correu para a garagem, mas depois lembrou-se de que nenhum dos carros estava em casa. O Maybach não sabia onde o motorista o tinha levado. Na verdade, já tinha sido rebocado pelo banco de manhã, por ordem de apreensão. O Porsche da sua mulher também não estava lá. Praguejou e teve de correr para a estrada principal para apanhar um táxi. Ao chegar à sede do Grupo Moreira, deparou-se com o caos. Os funcionários estavam em pequenos grupos, a cochichar, com expressões preocupadas. Assim que o viram entrar, a diretora de contabilidade correu na sua direção, pálida como a morte. Senhor presidente, esta manhã o banco notificou-nos de que congelou todas as contas da empresa. Os fornecedores de matérias-primas também já ligaram a cancelar os contratos porque ouviram dizer que a empresa está insolvente. As ações estão em queda livre. Cala-te! Gritou Ricardo, a testa a brilhar de suor frio. Quem é que anda a espalhar esses rumores falsos? Vou processá-los. Liga já ao diretor do banco. A diretora de contabilidade respondeu, a tremer. Já liguei, senhor. Disseram que foi uma ordem do Fundo Alvorada, o maior acionista da empresa. Ativaram a cláusula de risco. Perguntaram se o senhor os ofendeu de alguma forma. Ricardo ficou paralisado. Fundo Alvorada. O fundo que alimentara o Grupo Moreira durante os últimos anos. Ele nunca tinha conhecido o seu líder. Tudo era tratado através de um representante legal. Por que é que eles se viraram contra ele precisamente agora? Um pensamento cruzou-lhe a mente. Tiago. Pois é. Ontem à noite, a Catarina disse que o miúdo estava com febre alta e a ter convulsões. Será que por causa disso ela fez um escândalo e a família dela interveio? Ele precisava de encontrar Catarina imediatamente e obrigá-la a parar com esta loucura. Ricardo tentou acalmar os funcionários. Vou resolver isto. Continuem a trabalhar normalmente. Deu meia volta e saiu a correr da empresa. Foi para o Hospital da Luz. Afinal, ele era o pai. Tinha o direito de visitar o filho. Além disso, estava convencido de que bastava aparecer, dizer umas palavras doces, usar a desculpa do trabalho, e Catarina amoleceria, como sempre. As mulheres, por causa dos filhos, perdoam tudo. Na recepção da pediatria, Ricardo, ofegante, perguntou pelo quarto de Tiago Moreira, que dera entrada na noite anterior. A enfermeira consultou o computador e olhou para ele com estranheza. O menino Tiago Moreira, que deu entrada ontem à noite com febre alta e convulsões, já teve alta e foi transferido. Transferido para onde? Perguntou Ricardo bruscamente. O registro diz que foi transferido para a ala de tratamentos privados da família Almeida, respondeu a enfermeira. O senhor é o pai e não sabe. Ricardo ficou estupefacto ao ouvir ala de tratamentos privados da família Almeida.
era a zona mais VIP do hospital, reservada exclusivamente para membros da família Almeida e altos funcionários do governo. Nem com todo o dinheiro do mundo se conseguia entrar ali sem ter uma ligação de sangue. Como é que o seu filho estava lá? A não ser que a família de Catarina. Um mau pressentimento apoderou-se dele. Nunca se interessara realmente pela família da sua mulher. Sabia apenas que o seu sogro tinha negócios noutra cidade e que, ocasionalmente, lhes enviava presentes caros. Sempre pensara que eram as poupanças que os pais tinham feito para a filha casar com um homem rico. Ricardo correu para a ala VIP, mas assim que chegou à segurança, 2 seguranças altos, de fato preto e óculos escuros, barraram-lhe a passagem. Área privada. Acesso restrito. Disseram friamente. Eu sou o pai do Tiago Moreira. Venho visitar o meu filho, gritou Ricardo, tentando forçar a passagem. Um dos seguranças empurrou-o com frieza, fazendo-o cair no chão. O seu nome não está na lista de visitas. A senhora Almeida deu ordens para que cães e Ricardos Moreiras não podem entrar. Como te atreves a chamar-me cão? Gritou Ricardo furioso. Quem é essa senhora Almeida? É a Catarina? Quem é que ela pensa que é para me proibir de entrar? O segurança olhou para ele com o desprezo que se reserva ao lixo. É melhor ir ver-se ao espelho. A senhora Catarina de Almeida é a única herdeira do presidente Arthur de Almeida, do Grupo Almeida. Viveu com ela 5 anos e não sabia que estava sentado numa mina de ouro? Que estupidez! As palavras do segurança foram como um raio. Arthur de Almeida, Grupo Almeida, um dos maiores conglomerados financeiros do país. Catarina era filha de Arthur de Almeida. Tudo girou à sua volta. Lembrou-se dos conselhos de negócio perspicazes que Catarina lhe dava e que ele ignorava. Dos presentes luxuosos que os seus sogros lhe enviavam e que ele desprezava. E do fundo, alvorada. Caiu de joelhos, o rosto pálido como a morte. Não tinha perdido apenas a mulher e o filho. Tinha acabado de perceber que destruíra, com as suas próprias mãos, o seu bilhete dourado. A sua negligência da noite anterior fora a sentença de morte para o seu futuro. Mas a sua natureza arrogante e gananciosa não lhe permitia aceitar a derrota tão facilmente. Levantou-se cambaleando, os olhos injetados de sangue. A Catarina enganou-me. Ela escondeu-me isto, gritou ele. Acha que só por ser a herdeira dos Almeida eu tenho medo? O meu filho tem o apelido Moreira. Vou levá-la a tribunal e lutar pela custódia. Virou-se e foi-se embora, já a maquinar outro plano sujo, sem saber que, do outro lado do vidro à prova de som do 5º andar da ala VIP, Catarina o observava. Na sua mão, uma taça de vinho tinto. O seu olhar era gélido, como se olhasse para uma formiga a debater-se. Levou a taça aos lábios, o sabor amargo e doce misturando-se na sua língua. O jogo ainda agora começou, sussurrou. A sede do Grupo Almeida erguia-se no coração do centro financeiro de Lisboa, uma torre imponente que refletia a luz do sol nos seus vidros caros. Era um símbolo de poder econômico que qualquer empresário ansiava por pisar. Mas nem todos tinham esse privilégio. Na sala de reuniões do 68, a quero andar, o ambiente era solene. Os acionistas mais velhos, homens que tinham acompanhado o presidente Arthur de Almeida por décadas, estavam sentados em silêncio, os olhos fixos na porta principal. O presidente anunciara uma mudança importante na liderança executiva. A pesada porta de madeira abriu-se. O som de saltos altos no mármore ecoou, rítmico, cortante e cheio de autoridade. Catarina entrou. Se Ricardo estivesse ali, certamente não a reconheceria. Já não era a dona de casa, com o cabelo apanhado à pressa e roupas de algodão amarrotadas. Catarina usava um fato de calça e casaco branco marfim, de corte impecável, que realçava a sua figura esguia mas firme. O cabelo comprido, com ondas suaves, caía-lhe pelas costas.
A maquilhagem era discreta, mas acentuava os seus traços, especialmente os olhos amendoados que emanavam uma frieza distante. Caminhou até a cabeceira da mesa, o lugar do seu pai, e sentou-se com naturalidade. Gonçalo, logo atrás, colocou uma pasta à sua frente e recuou, postando-se ao seu lado como um guardião leal. Catarina percorreu a sala com o olhar. A sua voz, clara mas carregada de uma pressão invisível, quebrou o silêncio. O meu nome é Catarina de Almeida. De agora em diante, e por delegação do presidente, assumirei a direção executiva do Grupo Almeida. Os acionistas entreolharam-se, alguns surpresos, outros céticos. Mas, ao verem o aceno de confirmação de Gonçalo e a calma assustadora de Catarina, todos se calaram e assentiram em sinal de boas-vindas. Sabiam que a filha da velha raposa, Arthur de Almeida, não seria, de certeza, um cordeiro. A reunião foi rápida e eficiente. Catarina tomou decisões firmes, especialmente a ordem para retirar o investimento de projetos de risco, entre os quais o nome Grupo Moreira estava circulado a vermelho na lista negra. No final da reunião, Catarina regressou ao seu novo gabinete. Parou em frente à enorme janela de vidro, olhando para o trânsito lá embaixo, minúsculo como formigas. A sensação de ter o poder nas mãos era muito diferente da de segurar uma concha de sopa na sua pequena cozinha. Durante 5 anos, ela própria cortara as suas asas para se fechar numa gaiola. Era a hora do renascimento da Fênix. Gonçalo bateu a porta e entrou, com um tablet na mão. Ricardo Moreira está na recepção. Insiste em falar com um representante do Fundo Alvorada e com a administração do Grupo Almeida. Diz que houve um mal-entendido e quer negociar. Catarina virou-se, um sorriso de escárnio nos lábios. Ele ainda não sabe quem eu sou? Gonçalo abanou a cabeça, rindo-se. Ele ainda pensa que o Grupo Almeida é um parceiro distante e o Fundo Alvorada um benfeitor misterioso. Nunca imaginaria que a sua esposa dedicada é quem detém o destino da empresa dele. Catarina sentou-se à secretária, os seus dedos finos a tamborilarem na madeira. Deixa-o esperar. Diz à recepção que a presidente está ocupada e não pode receber visitas sem marcação. Quero ver quanto vale a sua paciência. No átrio do Rés do Chão, Ricardo andava de um lado para o outro como uma barata tonta, o suor a encharcar-lhe a camisa, apesar do ar-condicionado. Olhava constantemente para o relógio e para o elevador privativo da administração com um olhar suplicante. A recepcionista, com um sorriso profissional, informava-o de que a presidente estava em reunião e que ele teria de esperar ou voltar mais tarde. Ricardo engoliu a raiva, forçou um sorriso e disse que tinha um assunto urgente, relacionado com um projeto de milhões, e pediu-lhe que tentasse novamente. Esperou 3 horas. Das 10 da manhã à 1 da tarde. A fome roía-lhe o estômago, as pernas doíam-lhe. Os funcionários do Grupo Almeida que passavam olhavam para ele com curiosidade e cochichavam, fazendo-o sentir-se como se 1000 agulhas lhe picassem o ego. Ele, o presidente do Grupo Moreira, habituado a ser recebido com todas as honras, estava agora abandonado numa recessão como um estafeta. Quando estava prestes a desistir, a porta do elevador VIP abriu-se. Um grupo de pessoas saiu, liderado por uma mulher de presença marcante, rodeada de assistentes e seguranças. Ricardo semicerrava os olhos. Aquela silhueta, aquele andar, pareciam-lhe tão familiares. Tentou aproximar-se, mas 2 seguranças corpulentos bloquearam-lhe o caminho como 2 muralhas de aço. Senhora Presidente, por favor, espere. Sou Ricardo Moreira, do Grupo Moreira, gritou ele. A mulher não parou. Nem sequer lhe lançou um olhar. Caminhou diretamente para o Rolls Royce que a esperava lá fora. A bainha do seu casaco esvoaçou ao vento, deixando para trás umas costas frias e o perfume subtil de uma fragrância de luxo. Um aroma que nem Sílvia, nem qualquer outra mulher que ele conhecera, alguma vez teria. Ricardo ficou petrificado. Não pode ser, murmurou. A silhueta era muito parecida com a de Catarina, mas não podia ser ela. Catarina não tinha aquela aura régia.
Catarina não andava de Rolls Royce. Devia estar a ver coisas, por causa da fome e da ansiedade. Saiu do edifício Almeida cambaleando. O sol forte do meio-dia bateu-lhe no rosto, deixando-o tonto. Não sabia que aquele encontro falhado era apenas o prelúdio para a série de humilhações que estava prestes a sofrer. O escritório de Ricardo no Grupo Moreira era um caos. O telefone não parava de tocar. Os funcionários corriam de um lado para o outro e a impressora cuspia incessantemente notificações de cancelamento de contratos. Ricardo afundou-se na cadeira, as mãos a arrancarem-lhe os cabelos. Em apenas 8 horas, o império que ele construíra com tanto orgulho nos últimos 5 anos desmoronara-se como um castelo de areia. Contas bloqueadas, parceiros a virarem-lhe as costas, funcionários a demitirem-se em massa por medo de não receberem o salário. A porta do escritório abriu-se de rompante. Sílvia entrou, radiante, com uma revista de moda na mão. Parecia não saber ou ignorar deliberadamente a tempestade financeira que assolava a empresa, talvez pensando que Ricardo conseguiria resolver a situação. Sílvia aproximou-se, sentou-se no seu colo e passou os braços à volta do seu pescoço. O aniversário ontem foi fantástico, mas hoje vi na revista uma mala Hermès nova que é um sonho. Compras-ma, amor? Como um presente de aniversário atrasado. Ricardo, já à beira de um ataque de nervos, explodiu. Empurrou-a com força, fazendo-a quase cair. Estás louca? A empresa está prestes a ir à falência. Onde é que eu vou arranjar dinheiro para malas? Sílvia ficou chocada. Os seus olhos grandes encheram-se de lágrimas, mas a sua expressão de inocência desapareceu, substituída por um brilho calculista. Levantou-se, ajeitou o vestido e a sua voz tornou-se fria. A empresa vai mesmo à falência? Não dizias tu que eras um gênio dos negócios e que uma pequena dificuldade não te afetaria? Ricardo, frustrado, afrouxou a gravata. Desta vez é diferente. Aquela louca da Catarina aliou-se a alguém para congelar os meus bens. Preciso de dinheiro vivo, urgentemente. Virou-se para Sílvia, suavizando um pouco a voz. Dá-me as joias e os cartões de crédito que te dei. Preciso de os vender para ter liquidez. Quando ultrapassarmos isto, compro-te o dobro. Ao ouvir a palavra devolver, a expressão de Sílvia mudou completamente. Recuou, cruzou os braços e o seu sorriso tornou-se sarcástico. Que piada! O que é dado não se tira. Foi o pagamento pela minha juventude ao teu lado. Já não basta teres me humilhado à frente dos meus amigos, agora ainda queres despir-me. Ricardo não acreditava no que ouvia. Esta era a Sílvia dócil e compreensiva que dizia amá-lo por quem ele era, e não pelo seu dinheiro. Olhou-a, furioso, e apontou-lhe o dedo. Sua ingrata, quando eu era rico, agarraste-te a mim. Agora que estou em apuros, viras-me as costas. Começaram a discutir aos gritos. Palavras duras e insultos ecoaram pelo escritório mal insonorizado, para deleite dos funcionários lá fora, que abanavam a cabeça com desdém. No auge da discussão, o sistema de som interno da empresa ativou-se. Ouviu-se um ruído e, de seguida, uma gravação clara ecoou por todo o edifício. Estou? Sabes que horas são? Por que é que estás sempre a ligar? Outra vez febre? No mês passado foi a mesma coisa. Estou ocupado numa reunião importante. Presidente Moreira, venha soprar as velas. Parabéns, meu amor. Todos os funcionários, do segurança à senhora da limpeza, pararam o que estavam a fazer. O silêncio era total, quebrado apenas pela gravação. Era a chamada da noite anterior, entre Ricardo e Catarina. No escritório, Ricardo e Sílvia ficaram mudos. A sua própria voz, a voz mimada de Sílvia, a crueldade de abandonar o filho doente para se divertir com a amante. Tudo exposto perante centenas de funcionários. O rosto de Ricardo passou de vermelho a roxo. Correu para desligar o som, mas não sabia onde era o controlo. Lá fora, os olhares dos funcionários já não eram de medo ou respeito, mas de puro desprezo. Afinal,
As reuniões até tarde do chefe eram para andar com a secretária. O filho a ter convulsões e o pai a soprar velas para a amante. Um homem destes a querer liderar alguém? Silvia, pálida como a morte, sabia que a sua reputação naquela empresa estava destruída. Pegou na sua mala, cobriu o rosto e saiu a correr, sem olhar para ninguém, deixando Ricardo sozinho a afogar-se na sua própria humilhação. Ricardo deixou-se cair sobre a secretária. Sabia que aquele era um presente de Catarina. Ela não queria apenas o seu dinheiro, queria a sua honra, o respeito de todos. Queria arrancar a sua máscara de hipocrisia perante o mundo. E conseguira-o, de forma cruel e definitiva. 3 dias após o colapso do Grupo Moreira, Ricardo conseguiu finalmente uma reunião com o representante de Catarina. O local era um café-jardim elegante e discreto, onde ele gostava de levar parceiros de negócios para mostrar o seu status. Ricardo chegou 15 minutos mais cedo, esforçando-se por parecer apresentável. Vestia o seu último fato caro, o cabelo penteado com gel, tentando manter uma aparência de controlo. Tinha a certeza de que Catarina apareceria. Assim que a visse, usaria o sentimentalismo, o filho, para a comover. Tinha preparado um discurso de arrependimento, cheio de lágrimas. Exatamente às 15 horas, um carro preto parou à porta. Ricardo prendeu a respiração. A porta abriu-se, mas quem saiu não foi Catarina, mas sim Gonçalo Mendes. O advogado entrou com um ar confiante, a sua expressão neutra. Dirigiu-se à mesa de Ricardo e sentou-se, sem o cumprimentar. "Onde está a Catarina? Por que é que ela não veio?" perguntou Ricardo, a desilusão a transformar-se em raiva. "Quero falar diretamente com a minha mulher, não com um estranho." Gonçalo pediu calmamente um café preto, sem açúcar. Só depois olhou para Ricardo por cima dos óculos. "A Catarina não quer encontrar-se com um homem de moral tão baixa como tu. Tem medo de sujar os olhos. A partir de agora, eu sou o seu representante legal para todas as questões do divórcio e dos bens." Ricardo bateu na mesa. "Não sejas insolente, Gonçalo. Eu e a Catarina ainda somos casados. Ela só está zangada. Diz-lhe para levantar o congelamento dos bens imediatamente, ou então não me responsabilizo pelas consequências." Gonçalo riu-se, tirou da sua pasta um dossiê volumoso e atirou-o para cima da mesa. O som fez Ricardo estremecer. "Vê isto com atenção. São os extratos bancários detalhados dos últimos 3 anos. Um total de 12 milhões de euros transferidos para contas relacionadas com a Silvia Santos, para comprar casas, carros, joias, malas de luxo e viagens. Entretanto, queixaste-te do preço da mensalidade da escola do Tiago no mês passado e obrigaste a Catarina a pagar ponto lá com o seu próprio dinheiro." Ricardo olhou para os números, o suor frio a escorrer-lhe pelas costas. Não fazia ideia de que Catarina controlava as suas despesas com tanto pormenor. Gonçalo continuou o ataque, a sua voz afiada. "Estes 12 milhões são bens comuns do casal. De acordo com a lei, usaste-os indevidamente sem o consentimento da tua mulher. A Catarina exige que devolvas a totalidade deste montante aos bens comuns antes da partilha. Caso contrário, enfrentarás acusações de ocultação de patrimônio e fraude." "Mas eu não tenho dinheiro para devolver", gaguejou Ricardo. "Vocês estão a destruir a minha empresa." Gonçalo encolheu os ombros. "Isso é problema teu. A Catarina tem uma mensagem para ti. Ela não precisa do teu pedido de desculpas barato. Quer que saias da vida dela de mãos a abanar. Exatamente como chegaste a ela há 5 anos. Até a camisa que estás a usar foi ela que a comprou. O facto de não a exigir de volta aqui e agora já é um ato de misericórdia para te poupar uma última humilhação." Ricardo cerrou os dentes, os olhos vermelhos. Percebeu que não tinha saída. A sua arrogância fora esmagada. Mudou de tática, ameaçando. "Se a Catarina me encostar à parede, eu conto tudo. Vou dizer ao mundo que a filha do presidente do Grupo Almeida é uma mulher cruel que levou o marido à ruína."
Vamos ver como ficam as ações do Grupo Almeida depois disso. Gonçalo levantou-se, ajeitou o casaco e olhou para Ricardo com pena. Força, tenta, mas antes de o fazeres, lembra-te que a família Almeida tem dinheiro e poder suficientes para te fazer desaparecer deste país. E mais uma coisa, o Tiago já tem os papéis para mudar o apelido para Almeida. Perdeste para sempre o direito de ser pai. Gonçalo deu costas e foi-se embora, deixando Ricardo sozinho no café, sob os olhares curiosos dos outros clientes. Ricardo apertou os punhos com tanta força que as unhas se cravaram na pele. Odiava Catarina, odiava Gonçalo, odiava o mundo inteiro por o ter encurralado. Mas esquecia-se que fora ele mesmo quem cavara a sua própria cova. Encurralado, Ricardo perdeu a cabeça. Voltou ao apartamento de Sílvia, onde a luz e a água tinham sido cortadas. Teve de subir 25 andares pelas escadas, no escuro. Sílvia estava sentada a um canto, o rosto sujo, exausta com o calor e a falta de água. Ao vê-lo, não correu para ele como antes. Apenas levantou os olhos, cheios de ressentimento. Eles estão a levar-me ao limite, disse Ricardo. Temos de contra-atacar. Ao ouvir a palavra contra-atacar, os olhos de Sílvia brilharam. Sendo calculista, sabia que abandonar Ricardo agora, com a sua reputação em ruínas, não a levaria a lado nenhum. Mas valia arriscar tudo com ele. Talvez conseguissem arrancar algum dinheiro à família Almeida e fugir para longe. Aproximou-se e sussurrou-lhe um plano. A Catarina está a usar a sua riqueza para te esmagar. A opinião pública está sempre do lado do mais fraco. Vamos fazer-nos de vítimas. Traz os teus pais, põe-nos na internet a chorar, a dizer que a nora rica despreza a família pobre do marido, que proíbe os avós de verem o neto. Diz que ela te traiu com o advogado e que por isso inventou um plano para te roubar a empresa. Os olhos de Ricardo iluminaram-se. Era um plano perfeito. Ligou imediatamente para a sua terra e disse aos pais para virem para a cidade nessa mesma noite. Na manhã seguinte, uma transmissão ao vivo apareceu na conta de um blogger de mexericos com milhões de seguidores. No vídeo, Ricardo estava de cabeça baixa, o rosto abatido. Ao seu lado, a sua mãe, uma mulher do campo, chorava desconsoladamente, batendo no peito. Contava, entre soluços, a desgraça da sua família. Casaram o filho com uma mulher rica que os tratava pior que cães. O neto estava doente e ela não os deixava saber. Escondera-o. O seu filho trabalhava de sol a sol e só por se ter esquecido do aniversário da mulher, ela expulsara-o de casa, congelara-lhe os bens e agora ele nem dinheiro tinha para comer. E ainda por cima, andava com o advogado para lhe roubar a empresa. Ricardo acrescentava algumas palavras, a voz embargada, dizendo que errara por amar demasiado o trabalho, mas que não podia aceitar a crueldade da mulher em separá-lo do filho. Só queria ver o Tiago uma vez. Sílvia, por trás da câmara, dirigia um exército de trolls que contratara com o dinheiro que conseguira ao vender algumas joias. Milhares de comentários começaram a inundar a transmissão, moldando a opinião pública. Que nora tão má! Que arrogância! O homem trabalha tanto e a mulher em casa não compreende. E ainda o trai para lhe roubar tudo. Boicote ao Grupo Almeida. Justiça para este marido. A onda de indignação online cresceu exponencialmente. Pessoas que não conheciam a história acreditaram na versão manipulada da família de Ricardo e viraram-se contra Catarina. A imagem dela foi ridicularizada, a sua reputação manchada. As ações do Grupo Almeida sofreram uma ligeira queda. Ricardo observava o número de espectadores a aumentar, um sorriso satisfeito a formar-se nos seus lábios. Catarina, pensou ele, tu tens dinheiro e poder, mas eu tenho a opinião pública. Vamos ver como lidas com esta tempestade. Na mansão dos Almeida, Catarina assistia à transmissão no seu iPad, o rosto sereno como um lago. A seu lado, a governanta Lourdes tremia de raiva.
Que descaramento, trocar as voltas desta maneira. Menina, deixe-me tratar deles. Catarina fez um gesto para que ela se acalmasse e desligou o tablet. Deixa-os representar. Quanto melhor for a peça, mais trágico será o final. Querem fazer-se de vítimas? Vou dar-lhes esse gosto. Mas primeiro, temos de os deixar subir bem alto. Assim, a queda será mais dolorosa. Virou-se para Gonçalo. Prepara uma conferência de imprensa. Está na hora de revelar as provas de aço que guardei para o checkmate. A verdade sobre aquela noite de tempestade e a verdadeira face daquela sogra chorosa virão à luz. Ricardo escolheu o adversário errado para esta guerra mediática. O grande salão do Hotel Ritz, reservado pelo grupo Almeida para a conferência de imprensa, estava a abarrotar de gente, mesmo antes da hora marcada. Centenas de jornalistas, bloggers famosos e curiosos enchiam o espaço, de câmaras e microfones em punho. O caso da nora rica que esmaga o marido pobre era o tópico mais quente das redes sociais. O ambiente era de ceticismo e até hostilidade para com Catarina. As lágrimas da mãe de Ricardo tinham enganado demasiada gente. Às 9h em ponto, as portas abriram-se. Os flashes dispararam incessantemente. Catarina entrou. Ao contrário do que todos esperavam, não parecia arrogante ou agressiva. Usava um vestido preto simples, sem joias, o rosto com maquilhagem leve que não escondia um ar de cansaço e tristeza. Ao seu lado, Gonçalo e a sua equipa de advogados. Catarina subiu ao palco, fez uma vénia humilde e sentou-se. A sua calma e elegância silenciaram a sala. Gonçalo começou, declarando que não queriam expor a sua vida privada, mas que a verdade fora tão distorcida que eram forçados a falar. Um jornalista levantou-se imediatamente com uma pergunta provocadora. É verdade que, por ciúmes, congelou os bens do seu marido, levando-o à ruína e proibindo os avós de verem o neto? Catarina olhou diretamente para as câmaras, o olhar firme. Não respondeu. Fez um sinal ao técnico. O ecrã gigante atrás dela acendeu-se. A primeira imagem era um processo clínico eletrônico ampliado. Nome do paciente: Tiago Moreira, 4 anos. Diagnóstico: pneumonia aguda, convulsões febris, insuficiência respiratória. Hora de entrada na urgência: 2h15 da manhã, 20 de outubro. Estado à chegada. Crítico. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. Aqueles dados médicos não podiam ser falsificados. De seguida, o ecrã dividiu-se. À esquerda, um vídeo das câmaras de segurança do prédio de luxo onde Silvia vivia. Hora, 20/0, 19 de outubro. Ricardo aparecia de fato elegante, com um enorme ramo de rosas e um presente de marca, a abraçar uma jovem enquanto entravam no elevador. Beijaram-se apaixonadamente assim que as portas se fecharam. À direita, um vídeo da câmara de um táxi velho. Hora, 2h da manhã, 20 de outubro. Debaixo de chuva torrencial, Catarina, sozinha, segurava o filho em convulsões, o cabelo e as roupas encharcados, a bater desesperadamente no vidro do táxi, a implorar por ajuda. O contraste brutal entre as duas imagens deixou todos sem fôlego. De um lado, o marido e pai, a desfrutar de uma noite de luxo com a amante. Do outro, a mulher e mãe, a lutar sozinha contra a morte para salvar o filho. Catarina pegou no microfone. A sua voz era calma, mas cada palavra pesava uma tonelada. Não sou uma santa para perdoar um homem que me traiu, mas sou mãe. Na noite em que o meu filho tinha 40 graus de febre e estava a ter convulsões, liguei 12 vezes ao senhor Ricardo Moreira. A resposta que recebi foi que ele estava ocupado numa reunião e que não o devia incomodar. O ecrã mostrou o histórico de chamadas e a gravação da conversa. O riso de Silvia e o "parabéns, meu amor" de Ricardo ecoaram pelo salão. Catarina fez uma pausa, respirou fundo e concluiu. Um pai que está feliz a cortar um bolo de aniversário para a amante enquanto seu filho luta pela vida não merece ser pai.
Congelei os bens não por ciúmes, mas para reaver o que pertence ao meu filho. O dinheiro é meu. Tenho o direito de o dar, e tenho o direito de o reaver quando a outra pessoa deixa de o merecer. O silêncio foi quebrado por aplausos, que rapidamente se tornaram numa ovação. Os jornalistas que antes a queriam atacar, agora baixavam a cabeça, envergonhados. A transmissão ao vivo bateu recordes. Nas redes sociais, a opinião pública inverteu-se instantaneamente. Isto não é um homem, é um monstro. O filho a morrer e ele com a amante. Força, Catarina. Tão forte, mas deve ter doído tanto. Boicote a Ricardo Moreira e aquela víbora. Justiça para a Catarina e para o filho. Ricardo, no seu escritório, via tudo no computador. As mãos tremiam-lhe tanto que deixou cair a chávena de café. Sabia que a sua peça de teatro tinha sido desmascarada da forma mais cruel e pública possível. Tinha perdido. Perdera de forma humilhante para a mulher que sempre desprezara. Após a conferência de imprensa, a onda de boicote a Ricardo e ao Grupo Moreira alastrou-se da internet para o mundo real. Na sede da empresa, o ambiente era de funeral. Os telefones, que antes traziam negócios, agora traziam cancelamentos e queixas. Ricardo trancou-se no escritório, de rastos. Os credores, os bancos, os antigos parceiros, todos lhe ligavam. O diretor de um banco informou-o friamente que, devido à quebra de confiança, consideravam a empresa um crédito de alto risco e exigiam o pagamento de um empréstimo de 30 milhões de euros em 3 dias, sob pena de execução dos bens. 30 milhões. Naquele momento, ele não tinha sequer 30 mil. O seu assistente entrou a correr, pálido. As ações tinham caído ao limite por 10 sessões consecutivas, arriscando a expulsão da bolsa. Os fornecedores bloqueavam os armazéns, exigindo a devolução da mercadoria por medo da falência. No meio do pânico, Ricardo lembrou-se do seu último recurso. Tinha 2 moradias de férias e um terreno valioso que comprara nos bons tempos. Valiam, pelo menos, 100 milhões. Se vendesse uma parte, conseguiria pagar aos bancos e reerguer a empresa. Ligou a um agente imobiliário, oferecendo um desconto de 30% para uma venda rápida. O agente ficou entusiasmado, mas 15 minutos depois ligou de volta, embaraçado. Lamento, não podemos avançar. Verifiquei no registro e todos esses imóveis estão em nome conjunto, seu e da sua esposa, Catarina de Almeida. Para vender, precisa da assinatura dela. Ricardo sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. Lembrou-se de que, na altura, fora sempre Catarina a tratar da papelada. Ele, ocupado e confiante, assinara tudo sem ler, sem perceber que ela, astutamente, se tinha colocado como coproprietária. Desde o início, ou talvez desde que ele começara a negligenciar a família, Catarina tinha construído silenciosamente uma muralha de proteção. Ela não era nada ingênua. Tinha-o amarrado a ela de todas as formas. Agora, para ter dinheiro, teria de lhe implorar que assinasse. E, na situação atual, ela preferiria ver as propriedades a ganharem mato do que dar-lhe um cêntimo. Ricardo bateu com a cabeça na secretária, um riso amargo a ecoar pelo escritório. Fora a sua mulher, a quem ele considerava uma dona de casa inútil, que lhe tinha cortado todas as vias de fuga. Sem dinheiro, sem poder para vender os seus bens, com a empresa bloqueada e a reputação destruída. A sua queda em dominó não destruíra apenas a sua carreira, mas esmagara o seu último pingo de orgulho. Sem um tostão no bolso, Ricardo foi procurar Sílvia. Lembrou-se das joias, malas e dinheiro que lhe dera. O valor total devia chegar a alguns milhões. Se recuperasse esse dinheiro, pelo menos conseguiria sobreviver e contratar um advogado. Quando chegou ao apartamento de Sílvia, a porta estava aberta. Lá dentro, ela enfiava apressadamente roupas e malas em várias valizes. O quarto parecia um campo de batalha. — O que estás a fazer? Vais a algum lado? Perguntou ele. Sílvia sobressaltou-se, mas o seu rosto rapidamente se tornou frio.
Tenho de sair daqui. Cortaram a luz e a água, e os jornalistas não me largam. Não aguento mais. Ricardo agarrou-lhe no braço. Dá-me as joias de diamantes e o dinheiro que te dei no mês passado. Preciso dele urgentemente. Depois, compenso-te a dobrar. Sílvia soltou-se com um puxão violento. Olhou para ele com um desprezo que já nem se dava ao trabalho de esconder. Estás a sonhar? Aquilo foi o pagamento pelos meus serviços durante um ano. O pagamento pela minha juventude. Achas que um homem tem o direito de pedir de volta os presentes que deu à ex-namorada? Ex-namorada? Vais deixar-me? Gaguejou ele, incrédulo. Sílvia aproximou-se, a sua voz cortante. Acorda, Ricardo. O que é que tu tens agora? Uma empresa falida, dívidas até ao pescoço, uma reputação na lama. Achas que eu te amava pela tua barriga de cerveja e pela tua arrogância? Eu amava o teu dinheiro, o teu status. Agora não passas de um farrapo. Por que é que eu haveria de enterrar a minha vida contigo? Ricardo lembrou-se das suas palavras doces, de como ela dizia que o amava por quem ele era. Tudo fora uma peça de teatro para lhe sacar dinheiro. Atirou-se a ela, tentando arrancar-lhe a mala. Começaram a lutar, a insultar-se. No meio da confusão, uma das valizes de Sílvia abriu-se e dela caiu um passaporte e um bilhete de avião. O bilhete não era só para ela. Era para ela e para outro homem. Um magnata do imobiliário que Ricardo conhecia. Andas a trair-me desde quando? Perguntou ele, a voz a tremer. Sílvia riu-se. Desde que percebi que a tua empresa estava com problemas de liquidez. Uma pessoa inteligente sabe quando tem de procurar uma saída. Não sou estúpida como a Catarina, que sacrificou a sua juventude e o seu dinheiro por um homem reles como tu. Pensando bem, ela foi bastante inteligente. Chutou-te para a rua no momento exato em que ficaste sem nada. A menção a Catarina foi a facada final. Ricardo comparou as duas mulheres. Uma dera-lhe tudo, e ele traíra-a. A outra só lhe tirara dinheiro e enganara-o, e ele tratara-a como uma rainha. Deixou de lutar. Sentia-se sujo só de lhe tocar. Deu costas e saiu, deixando para trás o riso estridente de Sílvia e a sua própria estupidez monumental. Depois de sair da casa de Sílvia, Ricardo vagueou pelas ruas como uma alma penada. Voltou para a casa dos seus pais, o seu único refúgio temporário. A sua mãe, ao vê-lo naquele estado miserável, em vez de o consolar, atiçou ainda mais o fogo. A culpa é toda daquela bruxa da Catarina. Roubou-te tudo, até o meu neto. Ela é rica. Vai fazer uma lavagem cerebral ao miúdo para ele se esquecer que tem o sangue dos Moreira. Ela incitou-o. Se ela não te deixa vê-lo, vai buscá-lo à escola. És o pai. É teu direito. Se o trouxermos para aqui, teremos um refém para negociar com ela. Ela ama tanto o miúdo que vai ter de te dar dinheiro ou levantar o congelamento dos bens. No seu desespero e ódio, a ideia pareceu-lhe razoável. Tiago era seu filho, tinha o seu apelido, precisava de uma jogada para virar o jogo. Na manhã seguinte, Ricardo, de rosto coberto, numa mota velha emprestada, rondava a nova escola internacional para onde Catarina transferira Tiago. À hora da saída viu Tiago a sair, de mão dada com a professora sem seguranças à vista. Correu na direção dele, agarrou-lhe no braço e puxou-o com força. Tiago, assustado, começou a gritar pela mãe. A professora tentou intervir, mas Ricardo arrancou a máscara. Eu sou o pai dele. Um pai não pode ir buscar o filho. Tiago, ao ver o pai, encolheu-se de medo. Na sua memória, este pai era frio e gritava muito. E, mais recentemente, fora o pai que o abandonara com febre. Começou a chorar histericamente, tentando libertar-se. A cena atraiu a atenção de outros pais, que começaram a filmar. Muitos reconheceram-no como o pai infame da internet. É o Ricardo Moreira. Está a raptar o próprio filho. Vejam como o miúdo está assustado. Que animal!
Depois de trair a mulher e abandonar o filho doente, agora usa-o como refém. Os comentários enfureceram Ricardo ainda mais. Cala-te e vem com o pai para a casa da avó, gritou ele, arrastando Tiago pelo chão. O joelho do menino ficou esfolado e a sangrar. Nesse momento, 2 Cadillacs pretos pararam bruscamente. 4 seguranças saltaram dos carros, imobilizaram Ricardo e pressionaram-lhe a cabeça contra o capô quente do carro. Catarina saiu do segundo carro e correu para abraçar Tiago, que soluçava no chão. Ao ver o joelho do filho a sangrar e o seu rosto pálido de terror, uma fúria sem precedentes incendiou-lhe os olhos. Levantou-se, caminhou até Ricardo e deu-lhe uma bofetada sonora, que ecoou pela rua. «Ricardo», disse ela, a voz fria como gelo, «ultrapassaste o meu último limite. Queres ver o teu filho? Está bem. Ver-nos-emos em tribunal. E eu vou mostrar-te qual é o preço a pagar por rapto de menores e perturbação da ordem pública». As sirenes da polícia soaram ao longe. Gonçalo já os tinha chamado. Ricardo foi algemado e levado, sob os insultos da multidão. O seu plano não só falhara, como o levara mais depressa para o caminho da prisão. O céu de Lisboa estava cinzento, tal como o estado de espírito de Ricardo ao entrar no tribunal. Vestia um fato velho, ao lado de um advogado de terceira categoria que mal conseguira pagar. A audiência de divórcio começou. Do outro lado, Catarina sentava-se direita, a sua aura de poder e frieza a intimidar. Nem sequer olhou para Ricardo. O advogado de Ricardo pediu o divórcio, mas exigiu a custódia de Tiago e a partilha de 50% de todos os bens, argumentando que foram adquiridos durante o casamento. Ricardo sentiu um vislumbre de esperança. Por mais poderosa que Catarina fosse, a lei era a lei. O juiz virou-se para Gonçalo. «O seu parecer, Dr. Mendes?» Gonçalo levantou-se calmamente. «Meritíssimo, antes de discutirmos a partilha de bens, gostaria de apresentar uma prova crucial». Entregou um documento fino ao oficial de justiça. «Este é o acordo pré-nupcial, com separação total de bens, assinado pela senhora Catarina de Almeida e pelo senhor Ricardo Moreira um dia antes do seu casamento». Ricardo desatou a rir. «Isso é ridículo, eu nunca assinei tal coisa. Casamo-nos por amor, isto é uma falsificação». Gonçalo sorriu. «Peço que mostrem o original ao arguido». Quando Ricardo viu o contrato, com a sua própria assinatura no final, o seu rosto perdeu toda a cor. Lembrou-se vagamente da noite da sua despedida de solteiro. Estava muito bêbado. Catarina dera-lhe uns papéis para assinar, dizendo que eram formalidades para o casamento. Ele, feliz e embriagado, assinara tudo sem ler. Afinal, desde o início, talvez por insistência da família Almeida para proteger a filha, ele tinha assinado a sua própria sentença de morte financeira. O contrato estipulava que todos os bens de Catarina, adquiridos antes ou durante o casamento, eram exclusivamente seus. As ações do Grupo Moreira eram, na verdade, um investimento do Fundo Alvorada. Ricardo era apenas um gestor assalariado. O juiz declarou o contrato válido. Ricardo desmoronou. A sua última esperança de conseguir algum dinheiro evaporara-se. Estava de mãos a abanar, literal e figurativamente. Quanto à custódia, Gonçalo apresentou as provas, o processo clínico de Tiago, o vídeo de Ricardo a abandonar o filho para ir à festa da amante e, crucialmente, o relatório da polícia sobre a tentativa de rapto. Perante as provas esmagadoras, o juiz proferiu a sentença final. Divórcio concedido. Custódia total para Catarina. Ricardo foi temporariamente privado do direito de visita até uma avaliação psicológica e não teria direito a qualquer partilha de bens. Além disso, teria de devolver os 12 milhões de euros que desviara para Sílvia. Quando a audiência terminou, Catarina levantou-se e passou por Ricardo, que estava de cabeça baixa. Parou e sussurrou. Essa assinatura foi o preço da confiança cega. Na altura, fiz-te assinar apenas para me precaver contra a minha família.
Nunca pensei usar isto contra ti. Foste tu que me obrigaste. Ricardo levantou a cabeça e viu as costas da sua ex-mulher a afastarem-se. As lágrimas escorreram-lhe pelo rosto, amargas e salgadas. Perdera de forma esmagadora, mas o ódio e o ressentimento ainda ardiam dentro dele. Após o julgamento, Ricardo tornou-se oficialmente um sem-abrigo, atolado em dívidas. Mas a sua arrogância não morrera. Ainda acreditava no seu talento, só precisava de capital. Procurava desesperadamente uma forma de virar o jogo e provar a Catarina que ela se enganara. Catarina, ao saber do desespero dele, sorriu friamente. Decidiu dar-lhe um último presente para o enviar para o inferno. Numa festa de negócios de luxo, Ricardo conseguiu infiltrar-se. Enquanto todos o evitavam, um homem de meia-idade, com ar de estrangeiro, aproximou-se dele. Apresentou-se como David Zhang, representante de um fundo de investimento americano. Disse que conhecia a reputação de Ricardo e que estava muito interessado no seu antigo projeto de e-commerce com IA, que Catarina rejeitara por ser demasiado ambicioso. Como um náufrago, Ricardo vendeu o seu sonho. No final, David Zhang ofereceu-se para investir 5 milhões de dólares. Havia apenas uma condição. Para provar o seu compromisso, Ricardo teria de contribuir com 10 milhões de euros para uma conta conjunta do projeto em 3 dias. 10 milhões. Um número astronômico. Mas a perspectiva de voltar ao topo e esmagar Catarina toldou-lhe o juízo. Vendeu o seu último Patek Philippe, pediu dinheiro emprestado, até se humilhou perante antigos parceiros. Conseguiu apenas 2 milhões. Como último recurso, recorreu a um agiota, com juros diários exorbitantes. Hipotecou os seus documentos e assinou um empréstimo de 8 milhões. Pensou que, assim que os 5 milhões de dólares entrassem, pagaria a dívida imediatamente. Com os 10 milhões na mão, transferiu o dinheiro para a conta indicada por David Zhang e aguardou, exultante. Sonhava com o seu regresso triunfal. Não sabia que David Zhang era um ator contratado por Gonçalo e que a conta era um poço sem fundo. Na segunda-feira, Ricardo foi ao endereço do escritório de David Zhang. A recepcionista disse-lhe que o 18 querido andar estava vazio. O seu telemóvel deu como indisponível. Correu até ao andar e encontrou um espaço vazio e poeirento. Tinha sido enganado. 10 milhões, dos quais 8 eram de um agiota. Ricardo caiu no chão, um grito de desespero a ecoar pelo corredor. Desta vez, estava verdadeiramente acabado. Voltou para a sede abandonada do Grupo Moreira, onde se tinha abrigado, mas à sua espera estava um grupo de homens tatuados. Eram os credores. Sem perguntas, atacaram-no. Pontapés e socos choveram sobre ele. Deixaram-no quase morto, levaram-lhe tudo o que tinha, até os sapatos. Deram-lhe mais 3 dias para pagar. Se não, da próxima vez, ficaria sem um braço. Ricardo arrastou-se para um escritório secreto, onde guardava algumas notas estrangeiras e antiguidades num cofre na parede. Era o seu último recurso para fugir, mas quando abriu a porta, ficou paralisado. O cofre estava aberto e vazio. À sua frente estava Sílvia. Ela voltara, usando a chave suplente que ele estupidamente lhe dera. Estava a enfiar as últimas notas na sua mala. Ao vê-lo, ensanguentado, não se assustou. Riu-se. "Por que é que me fizeste isto?" sussurrou ele. Sílvia passou por ele, o seu salto alto, a pisar-lhe a mão de propósito. "Considera isto uma compensação pela minha juventude e pela minha honra. Seguir-te só me trouxe má fama. Agora preciso de capital para recomeçar a minha vida noutro lugar. A culpa é tua, por seres estúpido e confiares demasiado nas mulheres." Sílvia deu costas e foi-se embora, deixando-o numa poça do seu próprio sangue e traição. Ele tinha perdido tudo: família, carreira, dinheiro e fé na humanidade. Este era o inferno que Catarina lhe reservara. 3 dias depois, perseguido pelos agiotas, Ricardo não tinha para onde ir.
Os seus pais, com medo, declararam que já não o consideravam seu filho. No seu desespero, os seus pés levaram-no, inconscientemente, de volta ao portão da mansão dos Almeida. Estava com a aparência de um mendigo, a tremer de frio e de dor. Lembrou-se da noite em que Catarina, em desespero, saíra daquela casa. Agora, a roda do destino completara um círculo perfeito, colocando-o exatamente na mesma posição. Ajoelhou-se e gritou os nomes de Catarina e Tiago, implorando para os ver uma última vez. O portão abriu-se. Um Rolls-Royce Phantom preto saiu lentamente. Ricardo atirou-se para a frente do carro a pedir perdão, a implorar que o salvassem. O carro parou. O vidro de trás baixou. Lá dentro estava Catarina, elegante, com um casaco de pele. Ao seu lado, Tiago dormia serenamente. Eu errei, Catarina. Dá-me uma oportunidade, soluçou Ricardo. Eles vão matar-me. Catarina olhou para ele. O seu olhar não continha raiva, nem satisfação, nem sequer pena. Era o olhar que se dá a um estranho, a um objeto inanimado. Aquele vazio era mais assustador do que 1000 maldições. Não lhe disse uma palavra. Apenas se virou para o motorista. Vamos, senhor Rui, não deixe que o lixo nos suje a vista. O vidro subiu. O carro de luxo passou por ele, salpicando-o de água suja, e desapareceu, deixando-o ajoelhado à chuva. Ricardo baixou a cabeça, o seu choro a misturar-se com a chuva. Compreendeu que a maior punição não era a morte ou a vingança, mas o esquecimento. Aos olhos de Catarina, ele já não existia. Ao longe, as silhuetas dos homens tatuados aproximavam-se. Ricardo fechou os olhos, à espera do fim trágico que ele próprio escrevera. Enquanto Ricardo era perseguido, outra notícia chegou a Catarina. A sua mãe, Triunfa, fora internada num hospital psiquiátrico após ver o filho ser espancado e a sua casa no campo ser arrestada para pagar dívidas. Nesse mesmo dia, o detetive privado que Catarina contratara para investigar o passado de Sílvia ligou-lhe. Tinha encontrado um diário eletrônico encriptado no portátil que Sílvia deixara para trás. O que estava lá escrito era arrepiante. No seu escritório, Catarina leu os ficheiros. O diário detalhava como Sílvia se aproximara da família de Ricardo 3 anos antes. Mas o mais chocante era a relação entre Sílvia e Triunfa, a sua sogra. Conheciam-se de um grupo de supersticiosos. Triunfa sempre detestara Catarina, achando-a inútil para a carreira do filho. Queria que Ricardo tivesse uma mulher mais submissa. Uma conversa, guardada por Sílvia, fez as mãos de Catarina tremerem. Sílvia tinha dado a Triunfa umas ervas medicinais, supostamente para a saúde, que eram, na verdade, uma substância que causava desequilíbrios hormonais e dificultava a gravidez. Triunfa misturava secretamente o pó nas sopas que, fingindo preocupação, levava à nora. Catarina lembrou-se dessa época. O seu corpo enfraquecera, o ciclo menstrual tornara-se irregular e nunca mais conseguira engravidar. Os médicos diziam que era estresse. Afinal, a sua sogra e a amante do seu marido tinham conspirado para a envenenar dentro da sua própria casa. O objetivo era fazê-la sentir-se inútil e culpada para que se submetesse. A última entrada do diário revelava que o plano tinha sido tão bem sucedido que provocara um aborto espontâneo em Catarina, do qual ninguém soube. As lágrimas correram-lhe pelo rosto. Não de fraqueza, mas de dor pela criança que a sua própria avó lhe roubara. Catarina fechou o computador. O seu olhar tornou-se mais frio e implacável do que nunca. Isto já não era uma disputa civil. Era tentativa de homicídio. Ligou a Gonçalo. Leva todas estas provas à polícia. Quero apresentar queixa contra Triunfa Moreira e Sílvia Santos por ofensas à integridade física qualificadas e em coautoria. Desta vez, não terei piedade de ninguém, nem de quem está num hospital psiquiátrico. A polícia agiu rapidamente. Com as provas fornecidas, um processo-crime foi instaurado. Ricardo, escondido num bairro de Lata, foi encontrado e detido por burla, fraude fiscal e rapto.
Na fronteira, Sílvia, disfarçada e com um passaporte falso, foi apanhada a tentar fugir do país com o dinheiro que roubara. Na sala de interrogatório, os dois amantes, agora inimigos, acusaram-se mutuamente. Ricardo culpou Sílvia por tudo, na esperança de uma pena mais leve. Sílvia, rindo histericamente, revelou o plano de envenenamento e acusou Ricardo de ser o cérebro por trás de todos os crimes financeiros da empresa. 3 meses depois, o julgamento começou. Ricardo estava magro, de cabeça rapada, irreconhecível. Sílvia parecia envelhecida e desgastada. Triunfa ria e falava sozinha. Catarina não compareceu, enviando Gonçalo em seu nome. As sentenças foram lidas. Ricardo Moreira, 20 anos de prisão por burla qualificada, fraude fiscal e rapto. Sílvia Santos, 12 anos de prisão por furto, cumplicidade em burla e ofensas à integridade física. Triunfa Moreira, internamento compulsivo por tempo indeterminado num estabelecimento psiquiátrico por ofensas à integridade física, com reavaliação posterior da sua responsabilidade criminal. Ao ouvir a sentença, Ricardo caiu no chão. 20 anos. Sairia da prisão com 50 anos, sem nada nem ninguém. A sua vida acabara ali. Antes de serem levados, Gonçalo aproximou-se de Ricardo. Mostrou-lhe um documento. Era a nova certidão de nascimento de Tiago. Onde antes se lia Tiago Moreira, agora estava Tiago Almeida. O nome do pai estava em branco. Este é o último presente da Catarina para ti, disse Gonçalo. O Tiago mudou oficialmente de apelido. De agora em diante, ele não tem qualquer ligação legal contigo ou com a tua família. Já não és o pai dele. Ricardo olhou para o papel, a boca aberta, sem conseguir falar. Aquela dor era pior do que a pena de prisão. Perdera a sua última ligação ao mundo, a sua única esperança. Desabou a chorar, as lágrimas a caírem sobre as algemas frias. O arrependimento era total, mas inútil. A porta do carro celular fechou-se, trancando-o na escuridão da sua punição. Na prisão, a vida de Ricardo tornou-se um inferno. Os outros reclusos, ao saberem que ele abandonara o filho doente por uma amante, desprezavam-no. No código de honra dos criminosos, não se toca na família. Ricardo era considerado o mais baixo dos baixos. Era espancado, humilhado, forçado a fazer os trabalhos mais sujos. Nas longas noites insones, as memórias torturavam-no. A casa quente, a comida de Catarina, o sorriso de Tiago. Percebeu que tudo o que tivera não se devia ao seu talento, mas a Catarina. Ela fora a sua sorte, o seu alicerce, e ele destruíra tudo. Um dia, viu um jornal velho no pátio. Numa foto estava Catarina radiante numa exposição de arte de caridade. Ao seu lado, Tiago, sorridente. E atrás deles, com uma mão protetora no ombro do menino, estava Gonçalo. Pareciam uma família perfeita e feliz. Ricardo agarrou no jornal, as lágrimas a mancharem a fotografia. Gritou de dor, como um animal ferido. Não haveria perdão, nem milagres. Pagaria pela sua estupidez e crueldade com o resto da sua vida, em solidão e remorso. 3 anos passaram. Numa zona industrial degradada da cidade, num bar decadente chamado Noite Vermelha, trabalhava Sílvia, ou Vivi, como lhe chamavam agora. A prisão e a vida difícil tinham transformado a bela secretária numa mulher gasta e envelhecida. Libertada mais cedo por bom comportamento, descobriu que o mundo cá fora era ainda mais cruel. Com o seu registro criminal, ninguém a empregava. Acabou a servir bebidas a homens rudes, suportando os seus toques e insultos. Uma noite, um cliente bêbado agarrou-a, insultou-a e deu-lhe uma bofetada. O dono do bar, em vez de a defender, despediu-a. Sílvia saiu para o beco escuro e mal-cheiroso dos fundos e desabou a chorar. Nesse momento, uma figura cambaleante aproximou-se, carregando um saco de garrafas vazias. Começou a remexer no lixo.
Sob a luz fraca de um candeeiro, Sílvia reconheceu-o. Era Ricardo. Tinha sido libertado mais cedo por ter uma doença terminal. Vivia como um sem-abrigo, a apanhar lixo para sobreviver. Os seus olhares cruzaram-se. Dois náufragos que um dia sonharam em roubar a felicidade de outros, agora reunidos na mais profunda miséria. Ricardo olhou para ela, um sorriso torto e amargo no seu rosto devastado. Pegou numa lata de cerveja vazia aos pés dela e foi-se embora, sem uma palavra. O maior desprezo era a indiferença. Sílvia ficou a ver a sua silhueta desaparecer na escuridão. E depois, riu, um riso louco, misturado com soluços. Este era o preço da ganância e da maldade. Em contraste com a escuridão do subúrbio, o Centro de Arte de Lisboa brilhava. A exposição de caridade, Um Novo Amanhecer, era um sucesso. O artista principal era Tiago Almeida, agora com 7 anos, um menino inteligente e feliz. Catarina, no centro do salão, recebia os convidados. O tempo só a tornara mais bela e poderosa. Como presidente do Grupo Almeida, era uma das mulheres mais influentes do país. Gonçalo aproximou-se com 2 taças de vinho, o seu olhar cheio de ternura. Nos últimos 3 anos, estivera sempre ao seu lado, ajudando-a a curar as feridas e a criar Tiago. "Pai Gonçalo", gritou Tiago, do outro lado da sala, "vem tirar uma fotografia conosco." A palavra pai ecoou pelo salão. Catarina corou, mas os seus olhos brilhavam de felicidade. Gonçalo sorriu, pegou em Tiago ao colo e colocou-se ao lado de Catarina. Os 3 juntos formavam a imagem de uma família perfeita. Os flashes dispararam. Amanhã, esta imagem estaria na primeira página dos jornais, não como um escândalo, mas como um símbolo de felicidade e sucesso. Catarina olhou para os 2 homens da sua vida. O gelo do passado derretera por completo. O novo amanhecer chegara finalmente. No aniversário de Tiago, a família celebrava num restaurante de luxo. Do outro lado da rua, escondido atrás de uma árvore, estava Ricardo. A doença consumia-o. Já não tinha forças para apanhar lixo, vivia da mendicidade. Mas o instinto de pai levara-o até ali, só para ver o filho de longe. Viu Catarina, feliz, de braço dado com Gonçalo. Viu Tiago, um pequeno príncipe, a rir e a abraçar as pernas de Gonçalo, chamando-lhe pai. A cena foi como uma faca no seu coração. Lembrou-se de como Tiago também ansiava pela sua atenção e de como ele o afastara sempre. Agora outro homem, um homem melhor, ocupara o seu lugar. Por um instante quis atravessar a rua, mas o reflexo do vidro do restaurante mostrou-lhe a sua imagem, um fantasma sujo e doente. Que direito tinha ele de aparecer? Para envergonhar o seu filho? Para reabrir velhas feridas? Recuou para a escuridão, as lágrimas a queimarem-lhe o rosto. Viu Gonçalo abrir a porta do carro para Catarina e Tiago. Viu o carro afastar-se, levando consigo o mundo de felicidade que ele um dia tivera e destruíra. Caiu de joelhos, o choro abafado pelo vento. A punição mais cruel não era a prisão ou a pobreza. Era viver para testemunhar a felicidade daqueles que amava com outra pessoa, enquanto ele era, para sempre, uma mancha apagada das suas vidas. Anos mais tarde, numa praia soalheira, a família de Catarina desfrutava de um fim de semana tranquilo. A casa de praia estava cheia de amigos e familiares próximos. Catarina, de vestido branco, olhava para o mar. O ódio e a vingança tinham dado lugar a uma paz profunda. Gonçalo abraçou-a por trás. "Em que pensas?" "Pensava no passado", disse ela. "Antes, pensava que o amor era sacrifício. Agora sei que estava enganada. O amor verdadeiro é companheirismo, é respeito. É quando ambos brilham juntos." Ele ajoelhou-se e tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Dentro, um anel de diamantes. "Catarina, esperei muito por este dia. Queres casar comigo?"
Ela olhou para o homem que lhe oferecia não promessas vazias, mas um porto seguro. Com lágrimas de felicidade, assentiu. Sim, quero. Enquanto se beijavam, Tiago correu para eles, a rir e a abraçá-los. A história de traição e vingança chegara ao fim. Os culpados pagaram pelos seus crimes e caíram no esquecimento. Catarina olhou para o mar imenso, o coração leve. A maior vingança, a mais doce, não era ver o seu inimigo sofrer, mas deixá-lo ver que ela era infinitamente mais feliz sem ele. E essa felicidade, ela iria agarrá-la com força e nunca mais a largar.